Olá! O Dois Pontos traz hoje para você os escritores Rodrigo Magalhães e Cândido Rolim. Nascido em Fortaleza, mas vivendo hoje em Brasília, Rodrigo Magalhães é oficial de chancelaria e já publicou 2 livros de poesia. Legado de Beltrano, pela editora 7 Letras, é o seu mais recente, que reúne poemas escritos desde 1998. Natural de Várzea Alegre, Cândido Rolim é advogado e escreve poemas, resenhas e ensaios. Estreou com Rios de Mim, seguido de Exemplos Alados, Pedra Habitada e Arauto. Sua mais recente produção literária chama-se Fragma. Com vocês, Rodrigo Magalhães e Cândido Rolim, entrevistados por Juliana Montenegro, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Rodrigo, você é um poeta jovem. A sua escrita, ela é inovadora ou ela sofre influência de algum literato que já tenha um renome, que já tenha uma certa carreira? Como é que você produz? É difícil uma escrita ser totalmente inovadora ao ponto de não carregar no bojo a influência de ninguém, né? Então a gente trabalha dentro da nossa literatura, outros textos, não só outros textos, mas a gente trabalha também outras informações, por exemplo, como a música, como o cotidiano, o cinema. Até estava conversando com o Cândido, uma das nossas conversas, como quando um escritor ele vai falar de suas influências, ele sempre remete a um texto, como se só um texto pudesse alimentar outro texto. E na verdade não existe isso. Toda a rotina da gente, a nossa inserção dentro de uma cidade, as outras artes que nos visitam também, tudo isso acaba sendo material para um livro. Ou seja, assim, se existe uma inovação, ela com certeza não vem do nada. Mas com certeza ela não vem só de texto. Entendeu? Poderia dizer e para assim. você, Cândido, como isso funciona? Pegando até o gancho aí do Rodrigo, de fato a inovação da linguagem, ou a influência em si, ela não pode, se ela vier de um só texto, ela é suspeita. Isso aí eu ratifico o que ele falou. Mas se podemos dizer assim, para início de caminhada, de tudo, e para identificação de filiação, de perspectiva, de imagem, de estilo, digamos assim, poderia citar Padre Antônio Vieira, que eu gosto do discurso dele, Gôngora, Porcelã. Então, veja bem, é um espectro enorme de grafias e de estilos que a gente jamais pode descartar. Agora, de preferência, né, pelo menos na minha escrita, procuro inovar naquilo que eu acho que deve ser dado um passo à frente. Seria nesse ponto. Essa mulher de talhe cinematográfico, digital, que nem sequer fala minha língua, úmida, unida a outros encostos. E são tantas as barreiras, o desvio, o risco de me ver tal qual homem. Nem o mínimo esforço para colher a gíria, o trato, que na dúvida, mais prático ignorar que sonha. Rodrigo, você lançou recentemente o livro Legado de Beltrano. Fala um pouco dessa obra pra gente. Eu lancei o Legado de Beltrano em 2005. Ele foi um livro de idas e vindas, né? Porque eu comecei, na verdade, a selecionar alguns poemas desde 98. E aí fechei ele como livro e depois desisti de lançá-lo. E só no meio do processo é que ele foi, digamos, tomando o formato de Legado de Beltrano, que ele foi ganhando o título de Legado de Beltrano e que ele foi ganhando as outras subdivisões, né? E aí eu fui trabalhando com os poemas que eu tinha uma certa unidade. Não da concepção de uma unidade maciça, ou seja, de uma unidade onde prega pela homogeneidade. Até porque era, na verdade, um testemunho de um homem, né? Seria, digamos, a proposta subliminar do livro. Eu queria, era dentro de uma unidade, mas uma unidade fragmentada, uma unidade de mosaico. E aí, quando chegou em 2005, eu fiz o contato com a editora 7 Letras e a gente lançou o livro. Eu poderia até hoje estar escrevendo e reescrevendo esse livro. Eu poderia até hoje estar excluindo e incluindo esse livro, porque realmente era um processo de escrita do Legado de Beltrano
ele era muito engraçado, assim, porque tipo assim, poemas surgiam e às vezes outros poemas sumiam para dar origem a novos poemas. Para tentar ser mais claro. Por exemplo, eu escrevi um poema. Aquele poema estava dentro do contexto do livro. Aí, de repente, eu tinha ideia para um poema que ele precisava de elementos daquele poema anterior. E aí, poemas sumiam para dar origem a outros, entendeu? Então, na verdade, não foi só um processo de seleção e de expurgo, entendeu? O livro ele foi se alimentando de partes dele, algumas partes foram sumindo por completo, outros também foram surgindo originalmente. Mas eu acho que esse processo poderia estar até hoje, mas em 2005 eu achei que eu tinha chegado a bom termo e aí lancei. Cândido, e dos trabalhos que você já publicou, quais aqueles que você destaca? Também não foram tantos, né? Mas eu destaco os mais recentes. Camisa Qual, que foi o recentíssimo agora, inclusive, eu estou vendo como é que eu faço para lançá-lo, pela Eblis, em uma editora do Rio Grande do Sul. Fragma, que eu lancei o ano passado, pela edital da FUNSET, e o Pedra Habitada, lançado, se não me engano, em 2002, também por uma editora do Rio Grande do Sul. Desses, eu ficaria, no caso, com Fragma, porque marcou, digamos assim, demarcou um novo impulso. Eu estava muito no excesso de síntese, de enxugamento dos poemas. Então, e eu pretendi também inserir e enfrentar o embate pensamento e arte, que é uma questão até que o Rodrigo, nós conversamos muito sobre isso. E o Fragma, como o pensamento, a ideia, ele perpassa muito, ele busca um predomínio, o Fragma eu resolvi deixar então um livro basicamente de ideias, tanto é que eu chamo até de poliedro de ideias, em que pese nele também pode se ver algum vestígio estético, de intenção estética. Mas eu destacaria o Fragma. Inclusive, aproveitando esse link do Cândido, a gente já estava discutindo que a poesia dele, ela tem, a meu ver, né, ela tem um foco muito grande na ideia, né? É uma poesia que propõe, é uma poesia que teoriza, né? A minha, ela tem como presença predominante a imagem. Não a imagem, assim, somente a imagem de cunho metafórico, não. A imagem, tipo assim, qualquer imagem, assim. Na verdade, era como se eu escrevesse uma tentativa de documentar. Sim. E ele escrevesse numa tentativa de filosofar, ou de teorizar, de comentar, ou algo que valha, né? A gente transita, tanto ele transita, inclusive um dos poemas que eu acho melhores entre os melhores poemas do Camisa Qual, eu acho que está o Pissing, que é um poema predominantemente imagético. Então, tipo assim, ele transita na imagem, tal como eu também transito na ideia, né? A gente faz o trânsito entre imagem e ideia, mas eu paro mais na imagem e ele para mais na ideia. Isso vai ser assim, a meu ver. Assim, né? Rodrigo, o francês René Char, ele falou uma vez que, ele usou com uma linguagem até poética, dizendo que os poetas hoje, eles não cantam, ele usando uma imagem assim, e indagando e questionando que, por exemplo, que pássaro pode cantar numa ramagem de perguntas? Evidentemente que ele apontou uma impossibilidade, né? num impasse. Eu vejo nessa palavra, nessa sentença do René Char, uma questão de uma intermediação feita pela crítica. Por exemplo, a partir do momento que a crítica acontece e ela busca sobressair-se mais que o próprio poema, eu acho que há uma intermediação, uma luta de predomínio, de a crítica querendo anteceder o poema. Aí eu te pergunto, como é que tu encara essa questão? A crítica em primeiro lugar, e o poema em primeiro, a crítica sem querer partir do poema? No caso da poesia contemporânea, eu acho difícil você conseguir trabalhar uma dicotomia entre crítica e poema, né? Porque o poeta, ele acaba sendo poeta, leitor, crítico
e tradutor, né? Ele acaba assumindo as 4 feições. Então, na verdade, existem... Ele acaba sendo uma figura extremamente vinculada, né? Ele é vinculada com o que ele lê, ele é vinculado com o que ele lê, só que das vinculações é a mais branda, porque a leitura, por ser um ato privado, um ato isolado, um ato de isolamento, acaba sendo o que menos vincula. Ele acaba sendo aquele que escreve. O que escreve já é um ato vinculado, porque lá existem todas as eleições do que ele leu, do que ele viu, né? E ele acaba fazendo a crítica também. Na crítica, o que existe muitas vezes é não existe muitas vezes não, mas existe uma política de compadrio também, e aí já acaba sendo outra vinculação. Ou se não existe uma política de compadrio, existe a eleição a uma estética, né? A eleição de uma estética, a qual ele talvez não consiga se desvincular tão cedo, mesmo quando queira. E existe também a faceta dele como tradutor, né? Porque ele, ao traduzir, ele acaba também escolhendo aquilo que é de fora, que ele acha que deva ser incorporado. E isso é muito, muito presente na poesia. É diferente, por exemplo, do cinema. Por exemplo, a pessoa faz um filme, ela faz um filme não somente para pessoas que fazem filme. Mas hoje em dia que a gente vê na poesia é que aqui a gente tem um poeta, e aquele poeta ele é o cara que escreve, ele é o cara que faz a crítica, ele é o cara que traduz, ele participa de todas as cadeias, ele é o cara que edita, muitos têm editora. Então você conseguir separar o poeta do crítico no cenário da poesia contemporânea, eu acho extremamente complicado, assim. A casa do meu avô beirava a estação. De longe, ele parecia aprender com os homens e com os olhos dos homens, seguindo viagem. O apito de uma locomotiva é mais agudo quando se aproxima do observador e mais grave quando se afasta. Não descobri isso lá. Uma enciclopédia me trouxe em cores esquecidas. O meu avô parecia dizer que antes sobrava-lhe uma vida em festa, antes da ressaca. Sem qualquer livro, o velho sabia que o trem se afastava. Vamos para o intervalo e já retornamos com bate-papo entre os escritores Rodrigo Magalhães e Cândido Rolim. Não saia daí! O Dois Pontos foi a casa do poeta Rodrigo Magalhães, para você acompanhar um papo sobre boa literatura entre ele e o escritor Cândido Rolim. Falando em crítica, Cândido, qual a sua opinião sobre a crítica cearense? Olha, eu prefiro ficar assim com o termo de comentadores de obra. Não que nós temos aqui no Ceará, tem críticos assim... Tem um número razoável de críticos, como casualmente os que eu conheço são críticos e são, até aquilo que o Rodrigo abordou há pouco, são críticos criadores, são críticos poetas, tudo. Eu até confio um pouco, eu acho legal isso aí de você fazer e comentar e você criticar. Pela sua experiência, você leva mais ou menos um molde para abordar a ideia alheia. Mas aqui no Ceará, assim, eu gosto de alguns comentários do Carlos Augusto Lima. Eu acho interessante. E casualmente do Eduardo Jorge. Pois é, ambos poetas. Quer dizer, eu prefiro não comentar sobre os críticos consagrados, até porque eu confesso que eu não li a obra crítica deles, entendeu? Mas nesse aspecto da crítica, sim, eu ficaria como comentaristas, digamos assim, da obra alheia. Alguns são felizes. Esses dois citados, casualmente para mim, pelo que eu vi, eles abordando obras contemporâneas, eles abordam com bastante propriedade. Eu gostei. Eu acho que também a gente tem que ver a questão da categorização, né, de cearense, né? A adjetivação da crítica, da literatura, de algo que vai. Porque... hoje em dia, principalmente com a disseminação, e a poesia ganhou muito com a internet, né? Sim. Porque por normalmente trabalhar com um espaço curto de texto, acabou sendo bem adaptado à realidade de blogs, à realidade de sites vários, né? É extremamente divulgado na rede.
E a crítica também, ela começou, tipo assim, começou a vir de vários lugares, tentando atingir outros vários lugares, por exemplo. Uma pessoa, ela pode se apropriar de um texto, de um blog editado por um cearense e fazer a crítica no seu site lá em Porto Alegre, né? As editoras de fora hoje em dia, por mais que haja a realidade ainda de um eixo centro-sul, elas estão se apropriando muito mais das obras dos autores daqui. Por exemplo, o Cândido, uma parte do livro dele foi lançado para a editora Gaúcha, meu livro foi lançado para a editora Carioca, né? Então, está cada vez mais precário esse termo cearense como categorização, porque realmente, principalmente no caso da poesia, se aproveitou muito as outras mídias, né, principalmente a internet, para disseminar a literatura lá fora e para ser alvo também da crítica lá de fora, e para dialogar com as pessoas de fora, de forma que as fronteiras regionais meio que estão esgarçadas. Antes, na cama, Joana, exata, explicava as verdades atentas, calculadas, da relatividade de Einstein. Todos os nossos juízos, nos quais o tempo desempenha um papel, são sempre juízos de eventos simultâneos. Por exemplo, se eu disser, aquele trem chega aqui às 7 horas, o que quero dizer, de fato, é algo como: o ponteiro pequeno de meu relógio apontado para o 7 e a chegada do trem são eventos simultâneos. Agora, sem relógio, na cama, o tempo é, simultaneamente, o lábio no outro lábio, úmido, o dedo no escuro, úmido, e a primeira gota de um tempo úmido na vidraça. E quanto ao panorama atual da literatura cearense, o que vocês acham? Quais são os escritores em quais vocês apostariam as suas fichas? Olha, nessa questão dessa jurisdição, desse âmbito de atuação, eu fico também com as palavras do Rodrigo, desse esgarçamento de fronteiras. Eu evitaria taxar algo como literatura cearense. Preferia, e ainda é preferível falar, poetas, escritores que vivem aqui, que escrevem desde aqui. Desde aqui, eu acho que... Porque realmente a coisa vai muito de trânsito. Então, dentro dessa literatura de trânsito, que eu convivo atualmente, também prefiro, assim, eu citaria novos poetas, novos escritores, pessoas que estão surgindo. O Uri Paiva é um autor novo, eu acho que ele só editou em revista, tudo. Eu gosto do trabalho dele. Eduardo Jorge. Diego Vinhas, acho. O próprio trabalho do Rodrigo Marques. Essa turma nova, olha, tem muita gente boa, assim. O Ivaldo Ribeiro. Mas trabalho interessante. Eu realmente aprecio o trabalho desse pessoal. E também existe um diálogo também com a geração anterior que é interessante também, né? Com Sim. O Carlos Augusto, Manuel Ricardo, o Rui Vasconcelos. Não, com certeza. Com certeza. Eu estou falando assim no que tange ao que está transitando para um próximo passo. Eu uso falar. Para você ter ideia, até mesmo essa questão de gerações que eu usei agora também é um termo que é inapropriado, assim, porque existe uma diferença de ideias, mas existe um compartilhamento de leituras e de trocas. Sim. Que faz com que esteja todo mundo no mesmo bojo também. Pegando ainda essa ideia, assim, eu tenho um cuidado de não ratificar os termos ou os nomes canonizados, que é justamente para, primeiro, arejar a coisa e também indicar setas, assim, indicar saídas, não para um aperfeiçoamento, mas para uma continuidade crítica, uma abertura, abrir os olhos para novas coisas, para coisas que não que sejam coisas que vão revogar os modelos bons, as boas resoluções, a literatura que eu acho interessante, que já foi praticada, mas que dê um passo à frente. Até mesmo essa questão do aperfeiçoamento, ela é uma questão crítica, é totalmente crítica. Não existe um aperfeiçoamento no sentido de que agora o poeta está amadurecido, ele encontrou a sua forma, a forma eleita, e pronto, estacionou, está no limbo. Isso é uma ideia totalmente equivocada, entendeu? Existe a realização de um projeto de um poema, existe a realização de um projeto de um livro,
que é um caminho que começa e termina naquele livro, naquele poema, e depois já se parte para uma outra aventura, entendeu? Dentro da poesia, um outro percurso, que não obrigatoriamente é um percurso de... Não vejo como um percurso de aperfeiçoamento, eu vejo como um desdobramento. Eu também tenho essa ideia inclusive nos meus artigos ultimamente eu tenho abordado muito essa questão de não se procurar uma seta rumo a um aperfeiçoamento, a um ponto fixo, a um ponto de realização, de aprimoramento e de sofisticação do trabalho estético. Eu acho que a coisa parte de preferência para uma outra crítica, um outro impasse. Esse eu acho que é a questão primordial, para que se continue escrevendo, enfim. Enquadreia bem no almoço, menina da Naide, poros entre legumes. Me comunica um silencioso desejo, logo marca, oblíquo, metal pérfido, cortante. Uma homenagem leve à dor, rente ao centauro tribal da pelvis. A conversa entre os poetas Cândido Rolim e Rodrigo Magalhães fica por aqui. Envie seus comentários e sugestões para o endereço eletrônico @unifor.br. Obrigada pela sua companhia e até mais!